Muito bem, começando mais um Vox Podcast, o podcast empresarial do interior do estado de São Paulo. Eu sou o Giliardi de Chiara, CEO da Vox e consultor de negócios. Hoje eu recebo aqui comigo uma gestora de recursos humanos, Renata Mack. Tudo bem, Renata? Bem, tudo bem. E você, Gil? Graças a Deus, bem, né? Um prazer ter você aqui com a gente, viu? Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz, me sinto super honrada de poder conversar um pouquinho aqui com a Vox e também poder compartilhar aí um pouco de informação com o pessoal da cidade, né? Claro, da cidade e da região inteira, porque nós estamos no YouTube, isso aí vai viajar o país, né? Oh, que delícia! E falando hoje, gente, do recurso mais precioso que você pode ter em qualquer lugar, empresa, na sua casa, que é o recurso humano, né? Isso. Então esse é o assunto de hoje. Se você tem interesse em motivar os seus colaboradores e em também se motivar, se automotivar, o assunto vai te ajudar hoje. Então, presta atenção, a gente vai chamar a vinheta e volta rapidinho. Muito bem, estamos de volta e agora, sem enrolação, vamos falar sobre recursos humanos. Renata Mack, vamos lá? Vamos lá. Tá pronta? Pronta, começando. Bom, a Renata é gestora em recursos humanos, então eu não vou falar. Eu quero que você fala para mim e para quem estiver ouvindo a gente o teu currículo, a tua formação, a tua experiência de alguns anos. Depois, se quiser falar quantos anos você fala, né? Porque a educação diz que não pode falar idade de mulher, quanto tempo disso, daquilo, e a gente é muito cordial aqui. Tá? Então tá bom. Só para descontrair no começo da conversa. Então, vai lá. Quem é a Renata Mack? O CPF que está aqui na minha frente. Vamos lá, então. A Renata é alguém que está no mercado de trabalho, trabalhando com gente há aproximadamente 30 anos, né? Tudo começou em 1994, com uma história de um supermercado, onde eu comecei a trabalhar nas operações, operadora de caixa, e dali para diante eu já fui tendo aí alguma oportunidade voltada nos escritórios da época, né? E mexendo um pouquinho aí com folha de pagamento, com departamento pessoal, com cartão de ponto, atendendo pessoas o tempo todo. E dali para diante, minha carreira foi se consolidando sempre muito ligada a pessoas. Em 98, me surgiu a possibilidade de uma graduação, e a primeira graduação que me chamou a atenção e me fez brilhar os olhos foi o curso de administração, né? Então, graduei em administração e aí passei por alguns segmentos da área administrativa de uma forma geral, de administração de uma forma geral, mas sempre com um pé muito forte na área de gente, né? Na área de RH. Os recursos humanos. Os recursos humanos. Então, sempre me assombrava ali, né? Ou me sombrava, né? De uma forma gostosa, Acaba que eu vejo. Corria na veia já, né? Isso, exatamente. E aí eu trabalhei no segmento da educação, trabalhei dentro de uma universidade. Nessa universidade eu percorri uma trajetória em vários estados. Então, eu trabalhei em Goiânia, eu trabalhei em Brasília, eu trabalhei em Macapá, no Amapá, em Curitiba. Então, passei por vários lugares e ainda muito jovem. Isso me possibilitou, dentro de uma área de liderança já, nessa época, me possibilitou a conhecer um universo que gente em todos os lugares, são indivíduos e que cada um traz uma cultura muito peculiar, né? E dentro desse contexto de peculiaridade aí de cada indivíduo, a gente vai ganhando muito aprendizado em relação a tudo isso. E você foi se especializando em recursos humanos, no caso. Isso. Né? O foco, né? Tipo, administração, ok, tem recursos humanos ali. Mas ela é mais aberta, né? Administra todos os setores ali. E aí, pelo que eu entendi, então, você foi focando aí, fechando o foco no recursos humanos, no famoso RH. Isso. Né?
E aí foi se especializando aí. Me tornando uma especialista em recursos humanos. E aí sempre muito preocupada com a questão comportamental, né? Porque é o reflexo, né? As pessoas se comportam, têm ações e refletem diretamente no CNPJ. Claro. Né? E aí a gente começa a ter uma gama de problemas, né? Que é visto como problemas, né? Por que tanta gente não para em tantos lugares? Por que as pessoas são difíceis, né? E olha que interessante, né? A gente está falando sobre esse assunto de recursos humanos hoje. Se você parar para pensar, eu sempre falo aqui nos podcasts, né? De tão simples que é, ninguém dá nem atenção. Mas é o que funciona. Você pode ter tudo na sua empresa, os insumos, né? A estrutura física para você trabalhar. Se faltar o recurso mais precioso, que é o humano, nada vai acontecer. Mas aí vai ter aquele mimizento, já viu falar essa palavra, né? Não, mas as máquinas estão tomando conta, mas alguém está programando elas. Não deixa de ser um ser humano, né? E onde tem um só, ok, vai. 2 já começam a ter os problemas, né? Incompatibilidade de gênios. E aí é onde eu acho, e se não for, você me fala, que entra a gestora de recursos humanos, o gestor de recursos humanos, né? Para poder fazer se entenderem da melhor forma possível também. É nessa linha. É isso mesmo. As relações humanas, seja no trabalho ou seja em qualquer outra esfera da vida, ela já é desafiadora por si só. Porque o indivíduo ele tem lá as suas necessidades, ele tem as suas frustrações e ele tem os seus desejos, as suas satisfações ali, né? E quando não alcançados, muitas vezes ele vai fazer o quê? Ele vai projetar no outro, né? E aí os reflexos vêm. Então, se isso existe de uma forma que isso acontece no âmbito familiar, conjugal, educacional, em outros aspectos, isso não aconteceria num território onde as pessoas ficam uma quantidade de horas ali, lado a lado, e elas compartilham processos, elas compartilham ideias, elas compartilham opiniões, e aí elas têm os seus egos, né? Nós temos, né? Todos, não são, né? Exato. É o que nos torna humanos, né? Cada um tem a sua particularidade, né? Exatamente. E eu vejo de uma forma assim, é bem simples também. Tudo é simples, porque se for muito complicado, não sei se funciona muito. É uma teoria minha, tá? E estudos, né, que eu fiz aí, que eu já li muita coisa, eu cheguei nessa conclusão, porque o que é simples, ok, e o que é muito complicado vai dar problema. Óbvio, né? Né? Uma conta bem bobinha. No mínimo 8 horas por dia trabalhando. No mínimo, porque tem empresa que faz compensação, acaba ficando 9, né? 8 dormindo, que é o ideal. Se não estiver dormindo, tá na balada, também não tá em casa, né? As outras 8 estudando, fazendo compras, resolvendo problemas pessoais. E aí você fica com a família quase que nada. E quando fica, tá dormindo. Então não conta, sabe? Não dá pra brigar dormindo. Apesar que eu conheço gente que briga dormindo, né? Então a maior parte do tempo você passa no trabalho. Se a empresa é sua ou não é. E por que não cuidar dessa relação? Que acho que é a mais importante. Porque se tiver um problema, e aí você vai saber, né? Mais do que eu. Dentro do trabalho, aí a pessoa fala, não, tem que chegar em casa e deixar os problemas do lado de fora. Não existe. Isso aí é conversa para boi dormir, né? Você tem um problema no trabalho, você tem um estresse, né? Você vai levar tudo para casa. E aí tudo desanda na sua vida pessoal porque você teve um estresse no trabalho. E o contrário também. Você briga muito com a esposa, com a família, você chega no trabalho pé da vida, já briga com os amigos também. E vira um círculo vicioso, né? Daí eu acho que é uma das peças, se não a mais importante, das mais importantes, a gestão das pessoas lá, né? O trabalho que você faz, eu acho que é isso, se não for você vai me cortando, né? Que nós falamos bem, os dois. É fazer com que lá na empresa todos se deem muito bem, na medida do possível, o máximo que der, né? Qualquer atrito
cortado pela raiz, para não deixar tomar outra proporção. O rendimento na empresa vai ser melhor, com a família também, né? Nós não falamos aqui, mas a Renata hoje trabalha na Rio Mar, né? Que é uma empresa que tem colaboradores aí Brasil afora, né? Isso. E se tem problema de relacionamento, a empresa tem problemas. Não só a Rio Mar, como qualquer outra empresa, né? A empresa fica doente. Isso. Não é verdade? É isso mesmo. Então, esse eu acho que é um dos papéis mais importantes numa empresa. Estou errado? Não. Até aproveitando e voltando um pouquinho aí, né, para essa apresentação, hoje coordenando, né, gerindo recursos humanos da Rio Mar, que é uma empresa de fundações aqui de Baté. A gente já está em algum conteúdo aqui, né? Sim. O pessoal já conhece. Já tem podcast gravado aí. Já temos podcast, já temos material na revista aqui. Nós somos uma empresa que trabalhamos com fundação, especial, né, para apoio náutico. E a gente tem um atendimento a nível nacional. Então, o público que nós trazemos, e eu acho que minha aprendizagem lá aos 18 anos, quando eu tive a oportunidade de visitar e de conhecer estados e cidades diferentes, Brasil afora, em algum momento da vida aquilo vai ser muito colaborativo, né, nos dias, né? Porque o perfil das pessoas hoje lá é Brasil afora, né? Porque cada lugar tem uma equipe, né? E é muito gostoso porque você tem gente que você tem do interior de estados com uma diversidade muito grande do que a gente vivencia no estado de São Paulo. Onde a gente tem recursos ali na mão, a gente tem mercado aberto a qualquer momento, a gente tem, né, uma série de condições. E muitas vezes essas pessoas elas não tiveram essas mesmas oportunidades. Sim, sim. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir, rotular as pessoas, sabe? Sair colocando uma etiqueta na pessoa e dizendo, olha, esse é assim, ou esse é assado, dando o rótulo. Porque nós conhecemos as pessoas, eu gosto dessa leitura, quando a gente fala de gente, que a gente conhece as pessoas através da história delas, que elas nos trazem no tempo que elas se apresentam para a gente e o que ela consegue demonstrar para a gente. Então, é o que a gente consegue acessar daquela pessoa. Sim. Né? Então, não dá para a gente criar rótulos e também não dá para a gente ficar adivinhando, né? Acho que isso está acontecendo porque fulano está com esse problema ou vice-versa. Sim, sim. Né? A gente tem isso de gente. Então, as culturas multidisciplinares, elas são... elas precisam ser respeitadas. Elas no mínimo, precisam né? ser olhadas com muito carinho, né? Eu acho que, por exemplo, quando a gente começa com esse achismo, é aí que está o maior veneno na gestão de pessoas. A pessoa está passando um problema, você fala, esse cara é mal-humorado, essa pessoa é mal-humorada, né? E aí a gente começa a julgar, a taxar, né? A levar isso como ruim. Na verdade, às vezes é um problema mais grave acontecendo na família, não é? E a gente não toma conhecimento. E a gente começa a apertar, começa a judiar dessa pessoa porque precisa do resultado. Ao invés de ajudar, a gente acaba aí... E eu vou ser bem extremo aqui. Tem pessoas que cometem suicídio, porque tem a pressão externa e aí a pressão interna. Eu não sei se você já presenciou, mas eu já, por isso que eu estou falando. A pressão externa que é fora do ambiente de trabalho, aí chega no trabalho, é mais apertado ainda, a pessoa não aguenta essa pressão toda e às vezes acaba com a própria vida dentro da empresa. E eu não sei se você já passou por muita coisa, eu já presenciei isso. Porque a empresa é um lugar perigoso. Geralmente fábricas, indústrias, é um lugar muito perigoso. Então, quando isso acontece, faltou recursos humanos trabalhando. E não digo que isso vai ser perfeito, nunca vai acontecer tendo recursos humanos lá. Mas é detectável, né? Eu acho que você consegue, olha, essa pessoa eu preciso cuidar com mais proximidade, porque tem uma tendência aí, eu vou mais fundo. Acaba sendo um trabalho psicológico, né, Renata? É papel do RH, ele
olhar para as pessoas enquanto gente, né? É papel do RH olhar para as pessoas enquanto gente e a gente ter também os processos muito bem definidos e padronizados. Sim. Porque nós estamos falando de pessoas e de indivíduos com características, com culturas, né? Então, o RH precisa vir para criar essa estrutura. Sim. E não é para criar regra ou para criar nenhum engessamento nesse sentido, mas políticas de boas práticas mesmo. Né? E onde esse trabalhador ele consegue se enxergar como parte importante desse processo. Sim. Como um todo. Sim. Né? E ele não tem dimensão o quanto ele é importante para o processo. Né? Ainda a teoria muito antiga, né? Muito retrógrada, de achar que eu estou aqui a troca de um trabalho e eu venho para ganhar o meu dinheiro, né? Esse contexto. Não. Ele é parte do processo. Sempre, né? Você não vai fazer uma admissão, nenhuma empresa na condição econômica, né, de um momento e de um cenário econômico que a gente vive, vai fazer uma contratação de uma pessoa que ela não precisa. Se você tem uma pessoa dentro da equipe, é porque você precisa daquela especialidade, você precisa daquela mão de obra, né? Por mais assim que seja um trabalho, vamos dizer assim, não é desprezado, mas é aquele mais simples, né? Que fala, isso aqui qualquer um pode fazer ali. Mas se está ali fazendo, é porque precisa ser feito. Né? Então, eu acho que não existe trabalho mais e trabalho menos. Se está ali, faz parte. Né? Aí eu vou até citar cargo, eu vou fazer um pecado aqui, mas tem gente que não valoriza nada a faxineira, por exemplo. Ou o faxineiro, porque hoje tem os dois, né? Antigamente era só a mulher, também um negócio que mudou, né, Renata? Isso, mudou. Mas faxineira, qualquer um vai lá e limpa. Será? Não. Não vai. Porque hoje também tem procedimento para efetuar essa limpeza. Às vezes a pessoa não tem malícia, vai jogar fora alguma coisa que não devia, principalmente dentro de um escritório. Olha como é importante essa função. E eu já tive empresas que eu fui, que o problema era onde? Na faxina. Põe qualquer um para limpar hoje. Tira o cara da produção. Tira não sei quem vai limpar. Não é assim que funciona. Tem que ser um profissional daquela área para fazer a coisa bem feita, senão fica de qualquer jeito. Mas o que a faxina vai ter de perigo? Vamos pegar uma fábrica? Um chão com graxa, por exemplo, que não foi limpado? Isso. Escorrega com uma peça pesada nas costas? Foi culpa do cara que escorregou ou da faxina? É importante ou não é? Extremamente. Aí entra as técnicas de gestão de pessoas. Exatamente. Onde eu preciso ter cada um na sua cadeira certinho. Essa pessoa tem perfil para... Estar, né? Fazendo isso? Isso. Ela tem perfil para, né? É desejável que as pessoas tenham um perfil multidisciplinar nos dias de hoje. Proatividade, boa comunicação, enfim, né? Uma série de situações. É desejável. Mas isso não quer dizer, né, que vai ser o Severino. Faz tudo lá dentro, faz tudo. Você não tem uma especialização. Você faz tudo sim, porque precisa. A empresa, principalmente as pequenas. Né, Juninho? Tá ali, ó, só de butuca esperando eu falar. A gente tem que se virar e fazer de tudo um pouco. Mas aqui, cada um tem uma especialização. Então eu sou bom em fazer isso. Então meu foco é esse. Preciso fazer outras coisas? Eu vou lá e resolvo paliativamente. Tem gente que não acha assim, né? E pego aquela situação de modelo, que eu apaguei um incêndio hoje, jogo ela numa caixinha para eu criar um processo e gerar um PDCA. Vou gerar um processo de melhoria contínua em cima desse processo. Já tenho esse processo definido? Não. Então, vou criar esse processo. Criei. Ainda estou tendo falha dentro desse processo? Estou. Ajusto. Né? E vou seguindo o ciclo. Planejo, checo, ajo, corrijo. É uma das coisas que também, quando a gente fala de processo, as empresas menores principalmente, ela vem com blá blá blá. Escrever, pôr no papel, isso aí é perda de tempo. Na verdade, você vai fazer uma vez só. Depois você ajusta só. Por quê? Eu vi isso na prática, no último trabalho que eu estou fazendo. Quando você não tem o processo definido, entra um colaborador,
sem saber o que vai fazer. Então, qualquer coisa que aparecer, ele vai fazendo. E aí a gente vai para aquela frase de um livro muito conhecido, Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho tá certo. Então, para quem não sabe o que é, qualquer coisa tá valendo. E aí as empresas começam a ter, Renata, eu já vi muito isso acontecer, você também, tenho certeza, entrar no redemoinho. Né? Que é aquela bagunça generalizada e que a pessoa não consegue sair dele, vai só pro centro, né? E aí a empresa funciona, não vai deixar de funcionar por causa disso, né? Mas não tem paz, não tem tranquilidade, não tem clareza para poder tomar decisão, tá? Então, quando a gente fala que eu, né, na verdade falo, eu sou um consultor de negócios. O nosso foco é o marketing, né, com uma alavancagem de vendas. Mas eu não posso chegar na empresa e falar, olha, faz um material impresso desse que você vai melhorar as suas vendas. Se eu não sei o que a empresa realmente está passando. Por isso que a gente se denomina, e eu vejo pouco isso, consultor de negócios. Eu vou para a empresa, eles me contratam para marketing. Às vezes eu chego lá e o que eu menos faço é isso. Porque o resto está bagunçado. Exato. Como é que você aplica uma situação... O doente, quando vai para o hospital, não estabiliza primeiro? Para depois começar o tratamento? Exatamente As assim. empresas são iguais. Se elas não estiverem estabilizadas, não é? Você não começa a tratar. Se você começar a tratar antes, pode ser que dê aí um efeito reverso, porque não era aquele medicamento, enfim. E a gente usa, né, o parâmetro da medicação com um remédio, com o médico, porque é o que pega na gente, né? Aí acho que fica fácil de entender, né? Isso, as analogias, né? Exatamente, as metáforas, enfim. Aí, Gil, aproveitando o seu gancho, eu diria que é uma mudança que você precisa fazer nessas situações, né? Quando você chega para um trabalho novo e você pega, né? Como se você chegasse, eu dou esse exemplo, né? Você chegasse em uma casa que as cadeiras estão todas para cima, né? E vai começar uma faxina ali, né? Você vai precisar começar a limpar, organizar, tirar, fazer o 5S sim, ali, né? Nesse ambiente. E você precisa fazer uma mudança de cultura para que você consiga chegar num clima organizacional, né? E passar por esse processo gera dor. É o mais complicado. Isso. Porque é a mudança em si. Exato. O resto depois vai se colocando, né? Isso. Você tem uma mudança de cultura onde, né, vai mudar padrão, vai mudar processo. Quando muito pequeno, não necessariamente você vai ter um negócio no escrito, mas você já vai adequar a conduta e aquela conduta que foi adequada já vai virar uma rotina e as pessoas que estão ali habituadas, ainda que elas não estejam seguindo um fluxo do papel, né? Ela já começa a respeitar aquele modelo para ela poder ir seguindo. Sim. E aí, quando ela começa a seguir aquele modelo e aquele padrão, e ela começa a diminuir os gargalos, né, diminuir a problemática que existe, você encontra dentro dessa cadeia de gente o solucionador de um problema que às vezes você estava contratando um especialista para resolver. Sem conhecimento interno, né? Isso. E você tem lá já quem possa fazer o meio de campo ali. Isso. Porque às vezes é ajustar uma arruela ali do parafuso e essa pessoa que está na ponta do processo, você deu o exemplo da faxineira, mas pode ser o pessoal da linha de produção lá, né, do chão de fábrica, sim. Que está ali dentro do processo, quando ele está envolvido, passando pelo processo como um todo e entende todas essas etapas. Falando desses cargos assim de ponta, né, tem o auxiliar de escritório, que é o que corre atrás ali junto com o administrador. Tem o balconista. Vamos falar de comércio agora? Vamos entrar nessa linha para a gente poder finalizar, porque senão nós vamos até às 6 aqui. Não, vamos. Falei, né? A gente gosta. No comércio também, o balconista. Né? O balconista, ele que recebe ali o cliente assim que chega. Né? Vai chegar no caixa depois que comprou, que às vezes o dono está no caixa, quando a gente está falando de comércio pequeno, né? E os maiores também. Vai chegar lá no gerente, quando? Quando já passou pelo vendedor que está ali na frente, que é o começo de tudo. Né? Isso. Se ele não se sente parte disso, só estou ali esperando dar 5 horas para pegar o meu salário no final do mês, chegou e tanto fez como faz. Ó, tá aí os produtos aí, vê o que você quer. É chato, né? Muito. E aí falando de comércios, né?
Isso que eu vou te fazer uma pergunta, agora ver se você ajuda a gente com uma luz aí, coisa simples, claro. Mas o comerciante, geralmente é ele, a esposa, os filhos. É um RH difícil de tomar conta, não é? Quando é familiar. E também, quando dá muito certo, ninguém segura, né? Ou às vezes é o dono e um funcionário só. O dono se divide com um funcionário, porque ele tem que... Eu tô falando funcionário, eu sei que não faz mais isso com essa palavra hoje, que é colaborador, né? Você olha até torto, mas esse aí não usa mais. Mas o povo ainda conhece como funcionário, tá? Por que mudou isso, inclusive? Vou cortar aqui o esquema, vou voltar. Por que usa hoje colaborador e não funcionário? Olha, eu acho que eu sou uma pessoa adversa dos modelos, de alguns modelos de RH. Né? Porque eu penso que funcionário é aquele que exerce uma função. E é para isso que ele foi contratado. Bem sucinto na palavra, né? Qual é o problema de eu chamá-lo de funcionário? Não tem nenhum desrespeito em relação a isso. É verdade. Inclusive, a CLT de 1943 ainda traz, e a gente ainda usa isso, empregado e empregador. Então, e não há problema algum em eu dizer que é o empregado. Não existe nenhum descrédito em relação a isso. Então, algumas coisas elas vão se modernizando e elas vão mudando nomenclatura. Colaborador, ser um colaborador, eu não me prendo a essas nomenclaturas. E gosto de trabalhar isso com o trabalhador, que ele não se coloque numa condição de vitimização de como ele é chamado ou não. Só pelo título, né? O que importa é o que essa empresa me traz, né? O quão feliz eu fui, vou pegar o meu exemplo de vida, né? Todas as empresas que eu passei, tive dores e tive amores nessas empresas. E com elas todas eu cresci, e eu aprendi, e eu evoluí, e existe um respeito ali, né? E uma admiração por esse lugar por onde você passou. Todas que você passou, você tem que ter extraído alguma coisa. Sim. A gente fala a síndrome de Poliana, né? Vive no mundo de Poliana. Ótimo viver no mundo de Poliana, porque se eu não conseguir ter um olhar de positividade para as dores que a gente tem no processo, não tem porque não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Né? E olha como é que é importante conversar com alguém que sabe o que está falando, né? Eu tinha esse receio, mas pensando desse jeito, é exatamente só uma... Posso usar uma palavra? Babaquice. Por quê? O diretor de uma grande empresa é um funcionário. Qual que é a função dele? Você falou, me clareou muito isso. É um funcionário, é um empregado. Não é? Não pode falar mais empregada em casa, tem que ser a profissional da limpeza. Todos. Bom, não vamos entrar nesse assunto, não. Todos e todas. E aí eu não tenho medidas, eu não tenho condutas que são respeitosas com esse trabalhador. Então eu mudo a nomenclatura, tá faço uma firula, resolveu, né? Maqueio a situação. Pois é. E continuo maltratando. E continuo maltratando. Não resolveu. Então a gente também tem que tomar um cuidado o quanto que a gente vitimiza esse trabalhador. Né? Porque aí você vai criando uns cenários e você vai vitimizando, e aí você daqui a pouco você não enxerga que existe assédio de baixo para cima também. O contrário, né? Eu já escutei de empresários falando, eu tô criando cobra para me picar. Porque você dá tanta força contrária que você acaba sendo prejudicado. Pois é, seja esperto então, ligeiro nesse processo, e já que você identificou, já trata a causa ali, né? E aí a gente já foi pro outro lado, a gente se anima, né? A gente se anima, é inspirador. Se anima. Bom, se você tivesse que dar uma dica simples, né, para que esse pequeno empresário, comerciante, que tem ele, às vezes ele tá sozinho no comércio dele, e ele se desmotiva com o próprio comércio, ou só tem mais um funcionário, agora eu falo de boca cheia, trabalhando ali com ele para dividir funções. E às vezes tem um atrito, porque eles estão juntos ali o dia todo. Né? O que seria interessante eles trabalharem para que isso já começasse a mudar? E claro, depois, para vocês que estão acompanhando a gente aqui, nós vamos ter outros podcasts com a Renata, falando de assuntos pontuais, né? Falando de motivação, falando de a gestão do próprio recurso humano ali, como documentação, enfim.
cada hora num assunto diferente. Mas hoje eu queria que você deixasse aqui para quem está com a gente uma dica, falar, olha, trabalha isso que tudo já começa a mudar na cultura, porque ela vai ter que mudar, né? Você começa a organizar aí, a se estabilizar para pôr um processo para funcionar. Se tivesse que deixar uma dica simples, o que seria? Alinha os seus valores do seu negócio com os valores desse funcionário, desse trabalhador que está junto com você. Então, a sua empresa tem algumas premissas que você traz. Aqui ela veio, né? Qual que é a missão? Está claro para esse funcionário? Seja um. Está claro para esse funcionário qual é a missão da empresa que você está ali? Está claro para esse funcionário qual é a visão desse negócio? Para onde você está querendo ir? E o que você, empresa, valoriza? No comércio, por exemplo, a gente tende a compreender que eu valorizo um bom atendimento. Então, meu funcionário vai ter que atender como eu atendo. E aí, então, é treinamento, desenvolvimento que vai se criando, né? Às vezes você não precisa nem investir em uma formação específica ali, mas o próprio treinamento on the job, né? Que é ali no trabalho mesmo. No dia a dia, né? No dia a dia, você vai criar essa inspiração e ter essa troca, né? Olha que legal. E nós não combinamos, gente. Nós não combinamos isso. No nosso primeiro encontro da comunidade Vox, foi o primeiro ou foi o segundo? O primeiro. Foi o primeiro. Eu já trouxe uma coisa. O primeiro, né? Eu já trouxe uma situação, porque até então, nesses 16 anos de Vox, 20... Eu perdi as contas, 26, 20, não sei. Trabalhando em empresas, né? Eu nunca vi praticidade na missão, visão e valores. Porque não se ensina na prática o porquê que isso é importante. Aí você trouxe isso daí. Nós fizemos um encontro só para falar disso para pequenas empresas. E alguns lá já tinham feito. Eu fiz uma vez um negócio no Sebrae, outro não sei aonde. Nem sei onde está. Fez por fazer. A maioria, né? Isso. Renata? E aí, na prática, só para resumir, eu não vou dar essa aula aqui, porque tem lá gravado em algum lugar da Vox. Na prática, é a bússola da sua empresa. E eu trouxe exatamente desse jeito para eles, ver se faz sentido para você. Dei o exemplo do barquinho no mar, com as velas abertas, tá? E a bússola indicando para onde ela ia, porque a missão, visão e valores vão te dar esse caminho. E você tem que quebrar a cabeça. Nós demoramos na Vox 1 ano para deixar isso organizado. Mas está pregado lá, não sei se você chegou a ver. Tá lá, na nossa sala de reuniões, porque tudo que a gente vai fazer, aquilo é a nossa bússola, é o nosso norte. Por que isso? A gente falou já no podcast. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. E às vezes eu chego onde eu não queria. Fato, né? Então o barquinho tá lá e você tem a bússola, missão, visão e valores, que é a sua empresa. Bateu um vento contrário, não, mas o que eu vou fazer? Abaixa a vela. Não tem importância que esse vento é contrário, mas abaixa a vela que você vai mais devagar na direção contrária. E a hora que o vento for a favor, abre a vela, porque você sabe para onde você quer ir. E o empresário peca muito nisso, o pequeno empresário principalmente, os maiores têm as consultorias, né? Mas ele não sabe por que ele tem a loja aberta. Ele não tem essa visão, essa missão. E aí o empregado chega, o funcionário chega, também não sabe. Só espera passar o tempo, porque a missão dele é receber um dinheirinho para poder estudar, para poder cuidar da família e ir embora para casa. Então faz todo sentido, adorei essa coisa que você trouxe, porque casou com a ideia que a gente já passou para eles. E de verdade, não foi combinado. Não foi combinado. Né? Exato. Eu até falei para ela, não vou combinar nada, porque fica chato. E fica mesmo, né? Fica. E você trouxe exatamente o que a gente vem trabalhando com eles. Primeiro dar o norte, colocar no caminho, ter clareza. E se eles fizerem isso também, né? Olha que simples. Ô Juninho, você já tinha pensado assim, cara? Que simples. Nós, depois que a gente fez isso aí na Vox, Renata, a gente consegue ter norte para as atividades que a gente faz. Por exemplo, essa gravação desses podcasts, vem tudo direcionado com essa missão, visão e valores. Que legal. Fiquei feliz de ouvir isso de você. E de eu poder estar trazendo isso daqui também. O pessoal da comunidade que está assistindo a gente sabe o que eu estou falando. A gente falou sobre isso, a gente brigou sobre isso. Fiz eles fazerem a missão, visão, mandaram para mim. E agora no segundo encontro, que vai ser
no final do mês de abril, não sei se esse podcast já vai estar no ar, a gente vai, não vai finalizar, porque já fizeram, mas vai deixar fixado essa ideia, porque ela é extremamente importante mesmo. Obrigado, viu? Por você ter trazido isso, de verdade. Foi na hora. Na hora, né? Na hora. Foi casual mesmo. Na hora. Renata, você quer deixar mais alguma coisa? Deixar o seu contato, o seu Instagram, para as pessoas seguirem? Fala o que você quiser, para a gente poder fechar. Hoje, o meu Instagram tá no meu nome, Renata Mack. Eventualmente eu faço algumas postagens, algum conteúdo, né? E eu fico à disposição através das redes sociais, tá? Como Renata Mack, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no LinkedIn, né? As pessoas me acessam bastante no LinkedIn por conta de reposicionamento de mercado, né? Então, a gente dá essa atenção aí para a empresa quando tem alguma dúvida, né? Até o que eu faço quando eu tenho um problema disciplinar. Porque a gente tem que cuidar da cultura, a gente tem que cuidar do clima e a gente tem as ações que a gente consegue também ali administrar, né? São as ferramentas, Isso. E o trabalhador, que muitas vezes precisa de uma recolocação, tem uma dúvida de currículo ou está se posicionando, então fico à disposição, tá com o meu nome mesmo. Perfeito, Renata Mack. Isso. Vai estar escrito aqui para vocês em algum lugar da tela, que às vezes é embaixo, é em cima, eu não sei onde você vai estar vendo. É só entrar lá e verificar os conteúdos. E também aqui, né, no YouTube oficial da Vox, no Instagram da Vox, os conteúdos a partir de hoje aí com a Renata também, pontuais aí, de vez em quando nós vamos colocar um assunto interessante para as pessoas aí. Muito joia. Combinado? Combinado. Muito obrigado, Renata, de você ter aceitado o convite e estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, espero ter contribuído aí nessa... E fechou com chave de ouro de verdade. Bom. Tô grato que você trouxe essa situação. Que Uma bom. especialista em recursos humanos falando que a gente está no caminho. Exatamente, estamos no caminho certo, Perfeito. É isso mesmo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar e comentar. O comentário é importante, principalmente para elogiar, porque a gente gosta. Isso. Agora, se não gostou e deu aquele joinha para baixo lá, escreve o porquê. Porque a gente também precisa saber, né? E se não agradou, com certeza nós vamos fazer. Para agradar, nós não vamos ficar bravos, não. Eu costumo dizer que quando a gente tem o feedback ali, né, claro, de uma forma... crítica, né? Isso, e clara. Embasada, né? Isso. A gente tem a oportunidade de fazer uma correção. Melhor. Quando a gente não tem, a gente não... Continua. A gente não vai saber, né? Eu não gosto porque eu não gosto. Então tá bom, eu continuo porque eu continuo. E tá tudo certo. Né, eu vou tentando fazer o melhor, mas fico sem esse parâmetro, né? Exatamente. Gente, obrigado então. Finalizamos por aqui. Guia Ibaté, Comunidade Vox, são alguns dos nossos empreendimentos. Conheça, tá bom? Tudo lá no Instagram da Voxtome. Obrigado. Obrigada, Gil. Obrigada, Juninho. Juninho David. Juninho David. Juninho David, então. A gente fica por aqui. Até mais. Até mais.